Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas, o nosso espaço virtual do Centro Espírita Nair Montes de Castro, o nosso celeiro de luz. Que Jesus nos abençoe e que possamos unir os nossos corações a esse Mestre que nos ama tanto. Espero que todos estejam muito bem e hoje vamos conversar um pouquinho sobre um tema extremamente atual, tentando compreender o papel revolucionário de Jesus no nosso querido planeta azul. Será que Jesus foi um revolucionário? Qual o sentido de revolução? Será que um sentido de revolução mais mundano também se aplica a Jesus? Ou ele nos propôs uma revolução realmente diferenciada e ainda que não foi compreendida por boa parte da humanidade? Então, esse será o tema de nossa live de quartas e espero que todos gostem bastante, porque quando trazemos Jesus, né, e sempre tentamos fazer isso, colocar Jesus como protagonista da noite, né, a pessoa mais importante, o tema principal, para justamente tentarmos segui-lo, já que os espíritos, através da codificação de Kardec, o nosso querido Espiritismo, aponta Jesus como o nosso modelo e guia. Então, se ele é o nosso modelo e guia, precisamos urgentemente tentar seguir os seus passos. E antes de seguir os passos, precisamos compreender de maneira mais aprofundada, acertada, realmente o objetivo da sua passada breve aqui no nosso planeta, como ser encarnado, pois sabemos que, como ser espiritual, ele é o arquiteto do nosso planeta, ele é que conduz os destinos de cada um de nós. Mas antes de iniciarmos, vamos dar aquela olhadinha de sempre para ver quem está aqui conosco. Albertinho, espero que você esteja muito bem, meu irmão. Que Jesus te ilumine, ilumine sua digníssima esposa que deve estar ao seu lado. Manda um beijo para a Ângela, por favor. Sérgio, espero que você esteja muito bem, meu companheiro. Amanhã, se Deus quiser, estarei no nosso grupo de quinta, Estudos de Joana. Jesus te abençoe e aquele beijo especial no nosso Bernardo. Marisa, muito boa noite, minha querida amiga. Que Jesus te ilumine, ilumine sua família, que você possa estar repleta de luz. Socorro, minha querida. Que bom que você está aqui conosco. Nossa Senhora te proteja, abençoe sua família, sua netinha, todos aqueles que estão próximos de você, tá? Um grande beijo no seu coração. Lúcia de Pinho, muito boa noite, Lúcia. Que Jesus ilumine você. Toda a sua família também bem-vinda. Obrigado pela presença. Meu querido Ipojucã, tudo bom, meu amigo? Espero que Jesus esteja no seu lar também, ajudando, iluminando você. Grande cozinheiro. Sopas maravilhosas, hein, Ipojucã? Elizabeth, muito boa noite. Que Jesus te ilumine. Amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos. Nossa Senhora te proteja, proteja a sua família, principalmente seu netinho. Doriane, tudo bom, Doriane? Muito boa noite, bem-vinda. Que Jesus ilumine você também, Doriane. Obrigado pela presença. Denise, muito boa noite, Denise. Obrigado pela presença também. Estou com saudade da sua filha. Estando com ela, manda um beijo para ela, por favor. Maria Terezinha, muito boa noite. Que Jesus te ilumine, principalmente seu netinho tão querido. Obrigado pela presença. Eu acho que já podemos começar uma introdução e depois vamos a duas leituras. O que eu pensei em trazer hoje como leitura? Eu pensei em trazer um capítulo, né, uma parte do capítulo do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né, porque eu acho que vai ser importante até a gente introduzir também esse livro para quem tiver interesse em
conhecer um pouquinho os bastidores da espiritualidade em relação à história específica do Brasil, que já fizemos a leitura do livro A Caminho da Luz, que são os bastidores espirituais da história geral, né? História do planeta como um todo. Mas o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é em relação à história brasileira. E é bem legal esse livro. Então hoje vamos trazer um pequeno trecho do capítulo, de um capítulo, e ao final, falando também sobre revolução, vamos falar sobre Jesus e Atualidades, um livro de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, e é o livro que vamos iniciar daqui a umas 2, 3 semanas no nosso estudo de Joana, às quintas-feiras à noite. E aí já vamos fazer uma breve apresentação também, para quem tiver interesse já saber mais ou menos como será o texto trazido por Divaldo através, né, da mente brilhante desse espírito maravilhoso que é Joana de Ângeles. Então, o nosso tema hoje é se Jesus era ou não um revolucionário, se ele revolucionou o nosso planeta. Então, o que eu pensei em a gente começar a discutir? Tentar compreender um pouquinho sobre o conceito do que é uma revolução, né? É claro que existem diversas maneiras de interpretar a revolução, né? Eu lembro quando eu fazia minhas provas de matemática, às vezes falavam, não, porque um objeto fez uma revolução, né? Deu um giro. Então, uma revolução tem diversos sentidos, até no sentido matemático. Mas o nosso sentido aqui vai ser um sentido mais histórico, político, sociológico, né? Então, qual é a interpretação da revolução? O que é uma revolução? Uma transformação profunda e rápida em uma sociedade, normalmente envolvendo a substituição de um governo, sistema econômico ou estrutura social por outro. O exemplo mais clássico que nós temos, Revolução Francesa, né? Que mudou radicalmente a política, a sociedade e as instituições da França. Quando a gente vê aqui uma revolução nesse sentido histórico-político rápida, a gente já percebe que a revolução proposta por Jesus está longe de ser rápida, né? Porque nós estamos 2000 anos aí e a sociedade, né, a civilização como um todo, não ainda comprou perfeitamente essa ideia. Por mais que a gente acredite, por mais que a gente tente seguir o mestre, vestir essa camisa, né, ou melhor dizendo, colocar a nossa cruz nas nossas costas, é ainda uma tarefa muito distante. A gente às vezes carrega a cruz, mas reclamando, né? E maldizendo a vida. E a proposta radical de Jesus é justamente o contrário, é a gente conseguir carregar o peso da nossa cruz, mas de maneira assim, com fé, com harmonia, com coragem, né? E aí, nós também temos um outro slide, uma análise sobre se Jesus era um revolucionário. Então, no sentido político, Jesus não liderou uma revolta armada contra o Império Romano, nem fundou um movimento político para tomar o poder nesse aspecto, né? Ele não foi um revolucionário tradicional, como, por exemplo, os líderes de rebeliões judaicas, os zelotas, ou zelotes. Devemos lembrar que Jesus tinha um discípulo, um apóstolo, que era Simão, não Simão Pedro, mas o outro Simão, Simão o Zelota. E ele era um revolucionário. Ele acreditava, antes da conversão ao cristianismo, ele acreditava que Roma seria destruída. E só através das mãos dos judeus, daqueles mais radicais, realmente iria acontecer essa expulsão dos romanos. E Jesus sempre foi muito distante de qualquer radicalismo violento. Então, voltando a falar nesse sentido, e hoje em dia muitas pessoas querem trazer Jesus, né, para algumas posições totalmente indevidas, como um revolucionário. Então, qualquer revolução que se assemelhe a uma revolução mais política, mais violenta, lógico que não se adequa
ao comportamento pregado, à proposta cristã. Então não podemos confundir. Mas se imaginarmos uma revolução como um conceito mais espiritual, aí sim. Aí Jesus foi o grande revolucionário. E aí nós temos o nosso próximo slide, onde, no sentido ético-religioso, ele desafiou as tradições religiosas, ele defendeu os marginalizados, as mulheres, principalmente as mulheres. Eu fico imaginando uma sociedade extremamente machista, né? Se hoje acreditamos que a sociedade é machista, imagina 2000 anos atrás, como a sociedade ainda era muito mais. E ele, na verdade, defendia todas as mulheres, todas as pessoas de maneira igual. Defendia os pobres, os doentes, os estrangeiros, os grupos muitas vezes excluídos da vida social e religiosa. E ele proclamou um reino de Deus, uma ordem diferente, baseada na justiça, no perdão e, principalmente, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, sobre o amor ao próximo e quem é esse próximo, porque ele foi tão diferenciado, né, tão revolucionário nessa proposta do amor ao próximo, contrastando com os poderes humanos. Ok? Mas antes de entrarmos nessa revolução proposta por Jesus, nós vamos voltar um pouquinho no tempo. E quando falamos no tempo, a gente vai voltar no tempo anterior ainda a Jesus, quase que na formação do judaísmo, justamente para compreendermos o porquê Jesus foi esse revolucionário e até que ponto também ele foi um revolucionário. Porque muitas das vezes a gente analisa o judaísmo e a gente lembra do, do Sinédrio, que seria aquele grupo dos fariseus mais importantes, onde tomavam as decisões políticas e não gostavam de Jesus, porque achavam que Jesus era contrário às leis de Deus. Então, quando a gente analisa o judaísmo, a gente analisa com certo preconceito. Mas o judaísmo estava longe de ser somente aquilo, longe de ser aquele poder quase que mundano e totalmente distante de um poder divino realmente. Então, a gente vai tentar entender se dentro desse coração judeu existiam também escolas, né, ou partidos religiosos que, de alguma maneira, eram partidos mais afinizados com o ideal cristão, que veio depois, lógico. Então vamos voltar lá para a época de Moisés e lembrar, né? Todo mundo sabe que Moisés nos apresentou os 10 mandamentos. A gente lembra de diversos mandamentos, né? Não roubarás, não matarás. Tem diversas negativas, né? Diversas proibições, mas existem também aquelas que é guardar o sábado, ou honrar pai e mãe, ou o mais importante, amar a Deus, né? Sobre todas as coisas. Então Moisés apresenta essas leis divinas. Mas, além desses 10 mandamentos, dessas 10 leis divinas, Moisés também ele tinha as suas outras leis, que podemos chamar de leis civis, leis cerimoniais, né? As leis criminais, né? Porque existiam leis que, na verdade, puniam os criminosos. Então você tinha uma parte mais religiosa, como os 10 mandamentos e outras leis, né, acessórias, mas tinham também muitas leis pesadas. E quando a gente fala sobre as leis criminais, o que nós estamos pensando? Estamos pensando na lei de Italião, que era uma lei, né, como se fosse uma constituição lá da Mesopotâmia, na Suméria, uma região próxima ali da Terra Prometida, né, onde hoje é Israel e a Palestina, e que era o famoso olho por olho, dente por dente. Então, se alguém roubasse uma cabra, era permitido que alguém entrasse na propriedade dessa pessoa que roubou e roubasse uma cabra também. Se uma pessoa cegasse alguém, era permitido que essa pessoa que cegou alguém fosse cega por alguém. Se a pessoa quebrasse um dente de alguém, era permitido que essa pessoa que causou esse mal também perdesse um dente. Então, por isso que é olho por olho, dente por dente. E Moisés, ele também se baseava nessa lei. E nós vimos, quando estudamos sobre era pecado, né, falar com os espíritos, acho que já deve ter umas 2, 3 semanas que conversamos sobre isso, vimos que existiam leis
bem específicas e muito, ainda, como digam, com aquela mão pesada que Deus, na verdade, ele era um Deus muito da punição. Jesus que vem transformar essa compreensão de Deus. O Deus que era rigoroso vira um Deus Pai, um Deus amoroso. Essa é uma grande revolução que Jesus propôs. Só que, quando a gente está falando de Moisés, a gente está falando de 1500 anos antes de Cristo. E os séculos foram passando e a própria religião foi se transformando um pouco, foi se amenizando. Então, quando nós estamos aí falando de uns 50 anos antes de Cristo, existe um homem chamado Hillel ou Eliu, aí vai depender, né, que pode ser em hebraico ou a gente pode estar falando em árabe, vai depender do idioma, e que ele foi o responsável pela grande transformação das escolas judaicas, escolas religiosas judaicas. E quando nós pegamos as interpretações deste homem dentro das escrituras ou interpretações das tradições orais, você vê que há uma quase uma poesia, uma tradução daquela lei que era mais rigorosa para uma lei que é muito mais tranquila, algo focado realmente no amor. Existe uma história onde um grego chegou, né? Quando a gente fala um grego, a gente pode chamar também de gentio. Os gentios eram todos aqueles que não eram judeus. Então chega um grego e pergunta para Eliu: Eliu, você que é um grande conhecedor das escrituras, você poderia me explicar de maneira muito rápida, e fazer quase que um grande resumo, mas tão rápido que eu vou ficar num pé só e enquanto eu estiver nesse pé só, é o seu tempo para você me explicar. E aí, esse grande rabino diz: Isso é muito fácil. Amar. Amar a todos. O resto, todo o resto que está na Torá, nas Escrituras, é apenas uma nota de rodapé. O que é importante é o amor. Então a gente já começa a perceber que existem grandes ministros de Jesus já trabalhando antes mesmo de Jesus nascer, trabalhando nessa santificação do conhecimento, das escrituras, das interpretações da lei de Deus. É como se ele pegasse todas as leis de Moisés, dos profetas, tudo e resumisse no amor. Então, quando enxergamos Jesus, algumas décadas depois de Hillel, falando sobre a importância do amor, o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ele, por mais que ele seja muito revolucionário, ele está também seguindo essa escola de pensamento rabínico que já estava dando esse ar mais amoroso dentro das tradições antigas, tá bom? E a gente poderia aqui, ao mesmo tempo, já que estamos falando da escola rabínica, né, que Jesus era um judeu, então a gente fala muito sobre o judaísmo. Mas se a gente fosse para a Pérsia, onde hoje é o Irã, também bem ali próximo da época de Moisés, teríamos Zaratustra, que era um grande líder religioso, que fez uma grande transformação através de uma visão da divindade, onde também falou sobre a ética, sobre o amor. Então, em diversos momentos da humanidade, em diversos pontos do planeta, esses ministros começaram a revolucionar o pensamento religioso, que antes era muito bruto, em cima das punições, e vem agora, depois dessas transformações propostas por eles, mostrando que o amor é o único caminho a ser seguido. E vocês sabem também que eu gosto muito de voltar no tempo um pouquinho antes de Jesus e falar sobre os gregos. E por que eu estou falando sobre isso? Porque, como o nosso assunto hoje é revolução, né, se Jesus foi um revolucionário, eu acho legal a gente conversar um pouquinho sobre esses ministros de Jesus. Eu estou dando o nome de ministro porque justamente são espíritos que, dentro da literatura espírita,
eles nos apresentam com esses grandes espíritos que o próprio Jesus enviou antes e depois dele, para justamente trabalhar o terreno, deixar bem fértil para que a sua palavra, né, germinasse. E depois dele, aqueles espíritos que vêm depois do próprio mestre para nascer aqui, como o próprio Francisco de Assis, para justamente não deixar morrer o ideal cristão. Então eu dou o nome de ministros, né, aqueles espíritos que são muito próximos e muito bons, próximos a Jesus, e que vêm aqui para a Terra desempenhar essas missões libertadoras. E eles também foram revolucionários, tá? Então, um ministro, e aí eu falo com toda certeza, né, que esse foi também um dos grandes ministros de Jesus, foi Sócrates, o filósofo, que viveu assim 400 anos antes de Cristo. E de onde eu tiro isso? Da minha cabeça? Não, não é. Quando a gente pega o livro A Caminho da Luz, quem quiser aí dar uma olhadinha, nós já também falamos sobre esse assunto, onde Sócrates é citado num capítulo inteiro e Emmanuel apresenta ele como um grande e nobre espírito, tão grande e tão nobre, e ele não compara Sócrates a Jesus, mas compara a trajetória na Terra de Sócrates com a trajetória de Jesus, para você ver a importância desse grande filósofo. E é por isso que nós estamos trazendo hoje aqui, para ver também que ele revolucionou a maneira de pensar, a maneira filosófica. Então, Sócrates, ele criou um método de pensamento, e a gente já falou muitas vezes a respeito disso, e eu acho que vai ser importante para a gente alcançar também a revolução de Jesus, que seria a maiêutica, né? A mãe de Sócrates era uma parteira e Sócrates ele achava que todas as pessoas tinham as respostas dentro, assim como uma mulher grávida tem um bebezinho dentro dela e de repente tem um parto, Sócrates dizia que todos nós temos as respostas. E ele só ajudava, assim como a mãe que era uma parteira, ele só ajudava que essas respostas viessem à tona, tá? Então esse era o método dele. E Platão, o discípulo de Sócrates, ele vai trabalhar, vai trazer uma certa diferença, né? Onde ele vai nos apresentar a tal da dialética. E a dialética é muito importante hoje a gente entender, para a gente compreender mais aprofundadamente o conceito revolucionário de Jesus. O que é a dialética? Às vezes a gente confunde com diálogo. Na verdade, diálogo seria um método para alcançar a dialética. Platão, ele fazia perguntas para as pessoas, e não é aquela pergunta, por que o céu é azul? Não. São as famosas perguntas ontológicas, perguntas existencialistas, né? O que é a verdade? O que é a vida? E as pessoas iam respondendo, e depois, em cima dessas respostas, ele acabava fazendo umas análises juntos da pessoa, umas refutações, e as pessoas compreendiam que estavam erradas. Vamos trazer para a gente um exemplo bem prático. Eu imagino que eu estou conversando com alguém e eu pergunto para uma pessoa que é a favor do aborto. E hoje nós temos diversas pessoas que são a favor do aborto. E, por incrível que pareça, até dentro da casa espírita. Então eu pergunto: você é a favor do aborto? Sou sim, porque é um direito das mulheres. A mulher tem direito de fazer o que quiser com o próprio corpo. Imagina uma pessoa espírita falando isso. A mulher tem direito a fazer o que quiser com o próprio corpo. Aí Platão perguntaria assim: essa mulher pode se matar dentro da doutrina espírita? Aí a pessoa vai dizer: não, não pode. O suicídio é proibido, né? O suicídio não é bem visto dentro do espiritismo. Mas ela não estaria destruindo o próprio corpo, dentro da sua lógica do corpo do bebezinho ser um próprio corpo da mulher? Aí a pessoa ficaria: opa, fui refutado. Por quê? Porque se a pessoa não pode destruir o próprio corpo, que dirá destruir o corpo de um bebezinho que não é exatamente o corpo dela, só está dentro dela. Estão entendendo a refutação desse método de Platão, o diálogo e a refutação? Perguntas e refutação? Então seria mais ou menos isso, o método que Platão utilizava para responder, para chegar a algumas conclusões. Mas isso, como eu disse, não é a dialética. E aí eu gostaria que vocês tivessem muita atenção.
O que é a dialética? Porque isso vai ser muito importante para a gente. A dialética é uma ponte entre duas ideias, tá? A dialética é um caminho entre duas ideias. E para Platão, nós já conversamos muito a respeito de Platão aqui. Platão achava que existia o mundo das ideias e o mundo físico. O mundo sensível, que é esse mundo aqui material, e o mundo inteligível, que era o mundo perfeito, era o mundo das ideias. Então, o que é dialética? É uma ponte entre o mundo físico e o mundo perfeito, o mundo das ideias. Então, nós espíritas podemos entender que a dialética é um caminho entre o mundo material e o mundo espiritual, trazendo bem um conceito espírita para Platão. Tá dando para entender o que é dialética? Tá? Então, a dialética platônica, depois nós vamos ter outras dialéticas através do tempo, tá? Mas vamos tentar entender bem a dialética platônica, que é esse caminho entre o mundo sensível e o mundo das ideias, o mundo material e o mundo dos espíritos. Perfeito? Essa é a dialética proposta por Platão. Por que eu estou falando isso? Porque quando Jesus ele se apresenta para a humanidade, ele se apresenta como? Ele se apresenta como eu sou o caminho, a verdade e a vida. Lembra que eu falei ali no início, onde as perguntas ontológicas eram feitas? O que são perguntas ontológicas? São aquelas perguntas existencialistas. O que é a vida? O que é a verdade? Olha Jesus, ele se apresentando como a vida, como a verdade. E ele se apresentando como a dialética. Ele é a ponte, o caminho, porque ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho entre Deus e a humanidade. Ele é essa ponte, esse caminho de ligação. E por que eu estou falando isso? Mais uma vez, porque a dialética modificou-se através dos tempos. Hoje, a dialética é conhecida como a dialética materialista. É como se o mundo estivesse deixado para trás uma visão espiritualista, inicialmente proposta por Platão e depois transformada radicalmente por Jesus, e hoje a gente estivesse num momento de extremo materialismo, onde não existe mais essa ponte entre o mundo físico e o mundo espiritual. E por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes as pessoas vão querer trazer esses pensamentos revolucionários materialistas para dentro das igrejas, para dentro do centro espírita. E esse, para mim, é o maior dos crimes. Por quê? Porque a pessoa que quer trazer esse tipo de pensamento ou não entendeu o que é a dialética materialista, ou não entendeu o que é o cristianismo. Eu acho que não entendeu nenhum dos dois. E aí vem aquela discussão: Jesus era comunista? Jesus era marxista? Qual foi a dialética proposta por Marx? O inverso da dialética proposta por Platão. Se Platão dizia que o mundo espiritual, o mundo das ideias, ele era o modelo para o mundo material, ele que formava o mundo material, então nós aqui da matéria somos, de alguma maneira, a imperfeição desse mundo ideal. Marx diz que é o contrário, que nós aqui na matéria é que criamos o mundo espiritual. E se nós mudarmos aqui na matéria, esquecermos, por exemplo, de Deus, Deus desaparece. Porque Deus é uma criação humana e não o contrário. Não é o homem que é uma criação de Deus, é o contrário. Deus é que é uma criação humana. Então basta a gente sufocar as religiões, abafar qualquer expressão espiritual, que imediatamente nós acabamos com a ideia de Deus, porque Deus para ele não existe. Então, mais uma vez, quando tentamos dizer
que Jesus era um revolucionário, mas nesse sentido de uma revolução mundana, violenta, a gente não está compreendendo o papel verdadeiro de Jesus. Então nós temos que ficar muito, muito distante. Ah, moleque, mas eu sou marxista. Pode ser, não controlamos a vida de ninguém. A preocupação é trazer esses conceitos revolucionários para dentro da casa espírita ou para dentro de qualquer ambiente cristão, porque são coisas completamente diferentes e antagônicas. Isso é muito importante a gente compreender. Então, a primeira leitura que eu gostaria de fazer com vocês aqui, já que falamos sobre esses ministros de Jesus, falamos sobre Sócrates, por exemplo. Eu lembro uma vez um amigo de Chico Xavier conversando com Chico, e Chico disse que existiam 12 grandes espíritos que, na verdade, controlavam os conteúdos do mundo espiritual que podiam chegar aqui na Terra, porque às vezes eram coisas assim tão distantes e que poderiam trazer problemas para a sociedade. E um desses espíritos era Sócrates, por exemplo. Então, por isso que eu trouxe Sócrates e esse pensamento pré-dialético, tá? E um que é muito claro e que está numa obra de Chico Xavier, que é o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é Hillel. Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre ele agora. Deixa eu achar aqui, tá aqui. Então vamos ler um pouquinho. É bem rapidinho, só para a gente entender o papel desse grande ministro de Jesus aqui no Brasil. O Coração do Mundo. O nome do capítulo é O Coração do Mundo, como eu disse, está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do Chico Xavier e Humberto de Campos. O mundo político e social do Ocidente encontra-se exausto. Ele está falando da Europa, né? E da Europa e mais, né? E todas aquelas complicações das guerras, né? Que a Europa estava passando, por exemplo, da Guerra das Cruzadas. Desde as pregações de Pedro, o eremita, até a morte do rei Luís IX diante de Tunis, acontecimento que colocará um dos derradeiros marcos nas guerras das Cruzadas, as sombras da Idade Medieval confundiram as lições do Evangelho. Então, a Igreja, né, o Evangelho, estavam completamente atordoados, justamente porque o ser humano confundiu tudo, ensanguentando todas as bandeiras do mundo cristão. Foi após essa época, no último quartel do século XIV, que o Senhor desejou realizar uma de suas visitas periódicas à Terra. Então, Jesus resolve vir aqui à Terra para fazer uma análise de como é que estavam as coisas, a fim de observar os progressos de sua doutrina e de seus exemplos no coração dos homens. Anjos e tronos lhe formavam a corte maravilhosa. Dos céus à terra foi colocado outro símbolo da escada infinita de Jacó, formado de flores e de estrelas cariciosas, por onde o Cordeiro de Deus transpôs as imensas distâncias, clarificando os caminhos cheios de treva. Mas, se Jesus vinha do coração luminoso das esferas superiores, trazendo nos olhos misericordiosos a visão dos seus impérios resplandecentes e na alma profunda o ritmo harmonioso dos astros, o planeta terreno lhe apresentava ainda aquelas mesmas veredas escuras, cheias de lama da impenitência e do orgulho das criaturas humanas, e repletas dos espinhos da ingratidão e do egoísmo. Bem aquilo que nós estamos acostumados aqui na Terra, né? Esse sofrimento, essa dor. Eu fico imaginando Jesus chegando e vendo o que se transformou a moral cristã, como o ser humano estava, de alguma maneira, tentando acabar com o ideal santo, com a dialética, que é essa ligação do céu com a terra. Como é que o ser humano tentou fazer isso? Embalde seus olhos compassivos procuraram o ninho doce do seu evangelho. Em vão procurou o Senhor os remanescentes da obra de um de seus últimos enviados à face do orbe terrestre. No coração da Úmbria, mais um ministro de Jesus, né, Francisco de Assis,
No coração da Úmbria haviam cessado os cânticos de amor e de fraternidade cristã. De Francisco de Assis só haviam ficado as tradições de carinho e de bondade. Os pecados do mundo, como novos lobos de Gúbio, haviam descido outra vez das selvas misteriosas das iniquidades humanas, roubando às criaturas a paz e aniquilando-lhes a vida. Aí olha ele aí aparecendo, Eliú. Na verdade, a gente chamou ele de Hillel, porque Hillel era em hebraico. Humberto de Campos, eu não sei por que deu o nome para ele de Eliú, que é a forma árabe, tá? Eliú, disse a voz suave e meiga do mestre a um dos seus mensageiros, encarregado dos problemas sociológicos da Terra. Então a gente vê que Eliú é o ministro relacionado à área da sociologia. Meu coração se enche de profunda amargura, vendo a incompreensão dos homens no que se refere às lições do meu evangelho. Por toda parte é a luta fratricida, como polvo de infinitos tentáculos, a destruir todas as esperanças. Recomendei-lhes que se amassem como irmãos, e vejo-os em movimentos impetuosos, aniquilando-se uns aos outros como caíns desvairados. Então, Jesus falando de nós, seres humanos, nos matando. Árabes contra cristãos, islâmicos contra cristãos, né? Uma guerra realmente fratricida. Todavia, replicou o emissário solícito, como se desejasse desfazer a impressão dolorosa e amarga do mestre. Esses movimentos, senhor, intensificaram as relações dos povos da terra, aproximando o Oriente e o Ocidente. E realmente aconteceu isso, não é? Quando os árabes começaram a guerrear com os cristãos, houve uma troca comercial, uma troca enorme cultural. Mas é claro que o pior aconteceu, né? Guerras terríveis. Mas ao mesmo tempo, alguma coisa de bom saiu disso tudo. E era isso que Eliú estava querendo explicar para Jesus. Intensificar as relações dos povos da Terra, aproximando o Oriente e o Ocidente, para aprender a lição da solidariedade nessas experiências penosas. Novas utilidades da vida foram descobertas. O comércio progrediu, além de todas as fronteiras, reunindo as pátrias do orbe. Sobretudo, devemos considerar que os príncipes cristãos, empreendendo as iniciativas daquela natureza, guardavam a nobre intenção de velar pela paisagem deliciosa dos lugares santos. Mas, retornou tristemente a voz compassiva do Cordeiro, de Jesus, né? Qual o lugar da terra que não é santo? Em todas as partes do mundo, por mais recônditas que sejam, pairam a bênção de Deus convertida na luz e no pão de todas as criaturas. Era preferível que Saladino, né, o líder islâmico, guardasse para sempre todos os poderes temporais na Palestina, a que caísse um só dos fios de cabelo de um soldado numa guerra incompreensível por minha causa, que em todos os tempos deve ser a do amor e da fraternidade universal. E como se a sua vista devassasse todos os mistérios do porvir, continuou: Infelizmente, não vejo senão o caminho do sofrimento para modificar tão desolada situação. Aos feudos de agora seguir-se-ão as coroas poderosas, e depois dessa concentração de autoridade e de poder, serão os embates da ambição e a carnificina da inveja e da felonia pelo predomínio do mais forte. A amargura divina empolgara toda a formosa assembleia de querubins e arcanjos. Foi quando Eliú, para renovar a impressão ambiente, dirigiu-se a Jesus com brandura e humildade. Senhor, se esses povos infelizes que procuram na grandeza material uma felicidade impossível, marcham irremediavelmente para os grandes infortúnios coletivos, visitemos os continentes ignorados, onde espíritos jovens e simples aguardam a semente de uma vida nova. E aí ele já está falando o quê? Das Américas, né? Se na Europa as coisas estão tão ruins, por que nós não vamos dar uma olhadinha nas Américas para ver se dá para ali jogar para essas terras novas a semente do Evangelho? Nessas terras, para além dos grandes oceanos, poderias instalar o pensamento cristão dentro das doutrinas do amor e da liberdade. E a caravana fulgurante, deixando um rastro de luz da imensidade dos espaços, encaminhou-se ao continente que seria mais tarde o mundo americano. O Senhor abençoou aquelas matas virgens e misteriosas,
enquanto as aves homenageavam a inefável presença com seus cantares harmoniosos. As flores se inclinavam nas árvores ciclópicas, aromatizando-lhe as eterizadas sendas. Poesia pura, né? O perfume do mar casava-se ao oxigênio agreste da selva bravia, impregnando todas as coisas de um elemento de força desconhecida. No solo eram os silvícolas humildes e simples, aguardando uma era nova, com o seu largo potencial de energia e bondade. Cheio de esperanças, emociona-se o coração do mestre, contemplando a beleza do sublimado espetáculo. Eliu, pergunta ele, onde fica nessas terras novas o recanto planetário no qual se enxerga no infinito o símbolo da redenção humana? Esse lugar de doces encantos, mestre, de onde se vêm no mundo as homenagens dos céus aos vossos martírios na terra, está falando do Cruzeiro do Sul, né? Fica mais para o sul. E quando no seio da paisagem repleta de aromas e de melodias, contemplava as almas santificadas dos orbes felizes na presença do Cordeiro, as maravilhas daquela terra nova, que seria mais tarde o Brasil, desenhou-se no firmamento, formado de estrelas rutilantes no jardim das constelações de Deus, o mais imponente de todos os símbolos. Mãos erguidas para o alto, como se invocasse a bênção de seu Pai para todos os elementos daquele solo extraordinário e opulento, exclama então Jesus: para esta terra maravilhosa e bendita será transportada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Sob este céu serão entoados as hosanas mais ternos da misericórdia do Pai Celestial. Tu, Eliu, te corporificarás na terra, ele vai voltar para encarnar no seio do povo mais pobre e mais trabalhador do Ocidente. Instituirás um roteiro de coragem para que sejam transpostas as imensidades desses oceanos perigosos e solitários que separam o velho do novo mundo. Instalaremos aqui uma tenda de trabalho para a nação mais humilde da Europa, glorificando os teus esforços na oficina de Deus. Aproveitaremos o elemento simples da bondade, o coração fraternal dos habitantes destas terras novas. E mais tarde ordenarei a reencarnação de muitos espíritos já purificados no sentimento da humildade e da mansidão, entre as raças oprimidas e sofredoras das regiões africanas, para formarmos o pedestal de solidariedade do povo fraterno que aqui florescerá no futuro, a fim de exaltar o meu evangelho nos séculos gloriosos do porvir. Aqui, Eliu, sob a luz misericordiosa das estrelas da cruz, ficará localizado o coração do mundo. Então, esse foi só um aperitivo para depois, quem quiser ler o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ter essa grande oportunidade, porque é um livro belíssimo e é uma poesia. E nós vamos tentar compreender, dentro da leitura desse livro, né, quão importante é o Evangelho de Jesus aqui no nosso querido país. E, conforme combinado, vamos fazer uma leitura breve agora sobre a passagem sobre a Revolução. Lembrando que essa passagem do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, era sobre Eliu, justamente um dos ministros revolucionários de Jesus. E agora vamos ver Joana de Ângeles falando exatamente sobre a Revolução. Vamos voltar então aqui. Jesus e Revolução. Isso está no livro Jesus e Atualidade, de Valdo e Joana de Ângeles. Jesus sempre agiu na condição de psicólogo profundo. Não importava o revestimento, a aparência com que se lhe apresentavam as pessoas, ou estas se referiam às suas doenças, aos seus sentimentos. Quando verbaliza o que lhe vai no íntimo, o homem invariavelmente escamoteia no envoltório das palavras o que deseja dizer. Nós nunca somos exatamente sinceros, né? Há mesmo de forma inconsciente um terrível pavor para alguém desnudar-se perante si próprio, e não menor diante de outrem. Por sua vez, são poucas as pessoas que sabem escutar, ver, compreender. O sorriso de simpatia de um momento transforma-se em esgar noutro instante, e a gentileza transmuda-se em agressividade.
Além disso, o ouvinte capta a projeção do narrador, adaptando a informação à própria problemática, o entendimento de que é capaz ao seu campo de conflitos. Jesus, por ser o homem integral, aquele ser perfeito, límpido na sua transparência efetiva, penetrava os arcanos mais profundos do indivíduo. Então, ele conhece exatamente o que nós temos dentro de nós, desconhecidos para si mesmo, que se debatia na superfície dos efeitos sem lograr remontar às suas causas. Seus diálogos eram rápidos e diretos. Não se utilizava de circunlóquios nem de evasões. Jesus sempre foi muito objetivo, muito claro nas suas ideias. Quando recorria às parábolas ou apresentava contra-interrogações aos fariseus e hipócritas, usava de uma técnica sem paralelo, mediante a qual o farsante se descobria nas suas próprias palavras. Olha Jesus, né, se utilizando também da maneira como Platão ele fazia. Ele fazia as perguntas e depois refutava através da lógica. E olha o que Jonas está dizendo de Jesus aqui. Que o farsante se descobria nas suas próprias palavras, né? Na falsidade das suas próprias palavras. Assim o fez repetidas vezes, inclusive com o sacerdote que lhe indagara quem era o seu próximo, narrando-lhe a palavra do bom samaritano e obrigando-o pela lógica à conclusão. Então, olha a grande revolução de Jesus. Antes de Jesus, todos os grandes ministros do bem aconselhavam o amor, mas nunca ninguém chegou tão longe. E Jesus foi o único que falou que precisamos amar não apenas aqueles que nos fazem bem, que nos são queridos, mas principalmente amar os nossos inimigos, perdoar os nossos inimigos. Essa é a grande revelação e a grande revolução de Jesus. Eu lembro de uma vez, eu lendo o Evangelho, muito jovem, e eu percebi Jesus conversando com os fariseus, e foi bem no meu coração, que muito provavelmente eu devia estar chateado com alguém, e ele estava dizendo assim: você que ama aqueles a quem você gosta, vocês não estão fazendo nada diferente dos fariseus. E os fariseus eram aqueles que Jesus geralmente chamava de hipócritas, né? Vocês, quando amam um queridinho, vocês não estão sendo diferentes dos fariseus. Nós precisamos realmente amar aqueles que nós ainda não compreendemos, aquele que nós batemos de frente, que as nossas ideias são diferentes. Esse é o verdadeiro sinal do amor, é amar o inimigo. Por isso que Jesus foi tão revolucionário. Igualmente, aplicou o método com aqueles que lhe inquiriram se era lícito pagar-se o imposto, pedindo-lhes uma moeda e indagando-lhes de quem era a efígie nela esculpida. Então você vê que Jesus, dentro desse conceito, não foi nem um pouco revolucionário com Roma. Porque chegaria aí, Jesus, pagamos o imposto para Roma? Paga. Vamos dar a Roma o que é de Roma. A César o que é de César. É o dinheiro. A Deus o que é de Deus. A revolução de Jesus nunca foi uma revolução política, sempre uma revolução espiritual. Era com os sofredores, porém, que ele mantinha a mais correta psicoterapia de que se tem conhecimento. Não recorria aos sonhos dos seus pacientes para descobrir-lhes o inconsciente, os seus arquivos, as suas sombras psicológicas, como os nossos terapeutas fazem hoje, né? Não administrava os medicamentos usuais ou os outros de complicadas fórmulas, como os médicos fazem hoje. Não transferia para os seus familiares o peso da culpa, da hereditariedade, dos fatores socioeconômicos, como nós fazemos nessas nossas fugas. Não fazia que somatizassem os fenômenos desgastantes mediante acusações de qualquer procedência. Amava-os, transmitindo-lhes segurança e auxiliando-os a redescobrirem as potencialidades latentes abandonadas.
Despertava neles uma visão nova da existência, amparando-os naquele instante, não porém impedindo que prosseguissem conforme o desejassem. Jamais se lhes impôs. Era buscado por todos sem os procurar, porque o êxito de qualquer empreendimento depende do seu realizador. Os fatores circunstanciais são-lhe o campo, o espaço onde agirá. É certo que, beneficiados quase todos que lhe receberam a claridade libertadora, foram adiante, a sós, por eleição pessoal. Muitos, se não a quase totalidade, foram ingratos, outros tantos recaíram nas redes em que se amolentaram, na indolência, diversos o acusaram inconscientes e inadvertidos. Todos, porém, sem exceção, não ficaram indenes ao seu magnetismo, à sua afabilidade, ao seu poder. Revolucionário por excelência, estabelecia a luta de dentro para fora. Olha a dialética diferente, né? De dentro para fora. A morte do homem velho e o nascimento do homem novo. Oferecia a contribuição do primeiro passo. Os demais pertenciam ao candidato que os deveria dar. A obra era geral. A ação de cada um que lhe cabia realizar. Seguindo à frente, aplainava a estrada. Os inimigos estavam no fórum íntimo dos combatentes. Ele sabia também que o esforço era árduo e só a perseverança, o tempo e o trabalho levariam à vitória. Assim, não se irritava e nunca se impacientava. Se desejas realmente a cura dos teus males, deixa-te auscultar por este sublime psicoterapeuta. Segue-lhe as instruções. Revoluciona-te, rompendo com o comodismo, a autoflagelação, a autopiedade, o passado sombrio. Olha que revolução diferente que ela está nos propondo. Renasce de dentro de ti. Se queres o triunfo real, sai a campo e luta. Abre-te ao amor e ama sem esperar resposta. Não estás sozinho na batalha. Ao teu lado, outros combatentes aguardam o apoio, qual ocorre contigo. Descobre-os e une-te a eles, sabendo, porém, que a tua será a revolução com Jesus, e não contra o mundo, a humanidade ou a vida. Nada mais claro, né? A nossa revolução tem que ser com Jesus, uma revolução espiritual, e não uma revolução contra o mundo, contra qualquer classe, contra qualquer cor, contra qualquer etnia. Nossa revolução é íntima. E para terminar, vamos lembrar aqui um pensamento de um outro ministro de Jesus. A única revolução possível é dentro de nós, Mahatma Gandhi. E seja a mudança que você quer ver no mundo, também de Gandhi. Então, que isso sirva de ensinamento a cada um de nós. Quando quisermos modificar o mundo, principalmente de maneira abrupta, de maneira violenta, de maneira precipitada, lembrar que a única revolução possível é dentro de cada um de nós. E tentar modificar o nosso íntimo, principalmente em cima daquilo que queremos modificar o mundo. Ah, queremos que o mundo seja assim, assim, assado. Então, antes, tenta se modificar. Não vamos tentar modificar o próximo. Vamos tentar olhar para dentro e buscar essa transformação dentro de nós, a transformação que queremos no mundo. Ok, pessoal? Vamos fazer a nossa prece? Lembrando da nossa aguinha. Que os bons espíritos estarão aqui conosco, justamente nesse momento, para nos ajudar na fluidificação da água. Vamos lá, pessoal. Vamos fechar os nossos olhos e vamos lembrar de Jesus revolucionando a humanidade, mas sempre através do amor. Quantas vezes Jesus era abordado e ele, percebendo o íntimo daquele que se aproximava com as suas dúvidas, com as suas perguntas, e perguntas às vezes muito
capciosas, cheias de má intenção. E quantas vezes Ele, compreendendo, desnudando os nossos interesses íntimos, mesmo assim, Ele foi gentil, Ele foi humano, Ele foi acolhedor. E é assim que precisamos compreender o Mestre. Um Pai que nos conhece profundamente, que entende as nossas dificuldades, que compreende as nossas limitações, que nos convida incessantemente à transformação, mas que respeita o nosso tempo. Jesus amado, sabemos das nossas dificuldades, sabemos da fraqueza das nossas pernas ao caminhar na Tua direção. Por isso, Mestre, imploramos que o Senhor nos ajude nesta caminhada. Quantas vezes estamos no chão, sem forças, para continuar na Tua direção. Mas temos a certeza de que a Sua mão sempre estará estendida e basta um olhar para cima para enxergarmos o Seu apoio sendo oferecido. Ajuda-nos, Mestre, a olharmos na Tua direção, a mudarmos de entendimento em relação a esse mundo tão pueril que é o mundo material e buscarmos verdadeiramente a realidade do Espírito, a realidade transcendente e eterna, que resplandece as Tuas leis, as leis de Deus, que são as leis de amor. Fica conosco, Senhor, hoje sempre abençoando as nossas famílias, abençoando os nossos lares, trazendo coragem, fé e saúde aos nossos espíritos. Assim seja, Senhor. Graças te damos. Muito obrigado, pessoal. Que possamos realmente compreender, eu vou ser repetitivo, que a única revolução possível é dentro de cada um de nós. E que possamos nos revolucionar. Obrigado a todos e até semana que vem, se Deus quiser. Fiquemos com Jesus, com Maria Santíssima e, acima de tudo, com Deus Pai. Até semana que vem, pessoal. Obrigado.